Bem, gente, vocês sabem que eu gosto de estar falando sobre a palavra do Senhor. E, olha, hoje em dia, se você for numa denominação, olha, gente, eu falo denominação, porque assim, o que é igreja? Igreja significa as pessoas, certo? Então, quando você fala assim, adventista, assembleia, entendeu? A presbiteriana, não é a igreja, não é o local, é as pessoas. Então, quando eu me refiro a uma denominação, a um local, eu falo denominação e não igreja, certo? Porque igreja são as pessoas, tá, gente? O Senhor Jesus falou que se tivesse 2 ou mais pessoas reunidas em nome dele, ele estaria ali. Então, em qualquer lugar que tiver 2 ou mais pessoas reunidas em nome dele, ele estará ali naquele local. Pode ser em qualquer lugar. No mato, no monte, dentro da casa, dentro do quarto, em qualquer lugar, certo? Bem, voltando, eu quero falar uma coisa para vocês. Hoje, se você for numa denominação, raramente você vai ver um pastor pegando a Bíblia e lendo, certo? Então eu falo uma coisa para vocês. Vocês têm a Bíblia de vocês, leiam a Bíblia para poder vocês não serem enganados, certo? Pela Bíblia, você vai saber se aquele homem lá em cima, se ele está falando a verdade ou não. Eu aceitei Jesus com 14 anos, certo? Eu fui batizada, na verdade, com 14 anos. Hoje eu tenho 42 anos e eu já vi muitos pastores falando muitos absurdos, mas por eu conhecer a palavra do Senhor, eu chegava e falava assim, não, mas não tem isso aí. Aí quando você vai questionar, os pastores, eles não gostam, viu? Eles não gostam. Aí eles falam, eles sempre dão uma desculpa. Vou contar uma história para vocês. Uma vez, a gente frequentava uma denominação e o pastor começou a falar sobre a história de Esté. E aí eu falei pra vocês, eles não pegam a Bíblia pra ler. Aí ele começou a falar, ele falou assim, gente, sabe por que a rainha, que tinha o rei Assuero, né? E tinha a rainha que não quis comparecer ao banquete que ele fez. E aí o pastor chegou e falou assim, que essa rainha, ela não compareceu porque ela tinha que comparecer pelada, sem roupa. Ela tinha que aparecer sem roupa, só com a coroa na cabeça. Gente, essa história de Esté é uma história muito bonita. Eu já contei várias vezes essa história para minha filha. Eu acho linda, maravilhosa. Isso não está escrito na Bíblia, certo? Em nenhuma história da civilização humana, você vai ver que um rei ou um imperador mandou a rainha entrar no banquete pelada. Você pode ver. Vai ver na história de Roma, da China, dos Incas. Vai ver, não tem isso, gente, da pessoa entrar pelada, não. Pois ele falou isso e todo mundo olhando lá igual um cara de babaca. Tipo assim, eu acredito que quem não conhecia a palavra de Deus deve ter acreditado. Aí depois eu cheguei e questionei ele, né? Eu tive a oportunidade, eu cheguei e falei assim, pastor, você tá falando que a rainha tal, que ela tinha que entrar pelada, mas isso não tá na Bíblia. Isso não tá na Bíblia, isso. Ele falou assim, não, são alguns historiadores que falam isso, que tinha que entrar pelado. Você entendeu? Então eles vão sempre dar desculpa. Então assim, o seguinte, gente, a palavra do Senhor é a palavra do Senhor. Então ou você acredita ou você não acredita, certo? Então tenha muito cuidado com os falsos mestres. A palavra do Senhor diz que os lobos iam se disfarçar de ovelhas para o quê? Para fazer mal às ovelhas, para arrancar a sua lã, certo? Muitos líderes religiosos, eles querem o quê? Eles querem depenar as pessoas. As pessoas estão ali porque quer servir o Senhor, mas não tem conhecimento. Então, gente, algumas, né? Você pode ter conhecimento, é só ler a Bíblia. Se você não sabe ler a Bíblia, põe a Bíblia em áudio. Se você não entende, que eu já vi casos de pessoas jovens que sabem ler, que já tentou ler a Bíblia e não entendia, faça o seguinte, ore primeiro, fala, Senhor, eu vou colocar aqui a Bíblia e eu te peço que o Senhor faça eu entender o que está falando. E o Senhor vai, porque o Senhor Jesus falou que ia enviar o Consolador igual a Ele, que é o Espírito Santo, e esse Espírito Santo ia nos ajudar, ia nos auxiliar. Então, o seguinte, leia, se não tiver tempo, coloca ali quando você estiver lavando louça, fazendo alguma coisa, coloque, tá certo? A Bíblia em áudio, você vai ouvindo e alguma coisa vai entrar no seu coração, tá certo? Beleza?